Bom dia, boa tarde, boa noite para você, meu aluno do projeto Uma Posse, a mentoria da aprovação. Vamos lá para mais uma aula aqui de hoje, raciocínio lógico, resoluções de questões. Tranquilo? Vamos lá para essa aula. É importante que você tenha assistido às aulas que a gente já está disponível na nossa mentoria, para não perder nenhuma questão. Tranquilo? Vamos lá? E aqui, passar aqui. Vamos lá para a nossa primeira questão, pessoal. Bem tranquilo. A questão que foi aplicada agora já esse final de semana, né? A questão bem atualizada. Foi aplicada agora no último. Foi agora no meio de março, agora, essa prova aqui. E eu já trouxe ela aqui para a gente já ver como é que está caindo as questões em 2026, beleza? Então vamos lá. Bora ler com a questão aqui, gente, que é bem interessante aqui esse tipo de questão. Vamos lá. Considere a proposição. Né? A gente já sabe o que é proposição. Muitas vezes a banca pode pedir a negação de uma proposição composta, beleza? E aí a gente já aprendeu como é que faz o macete de cada tipo, né? Vamos lá. Não é verdade que o relatório foi enviado e o sistema foi atualizado, beleza? Quando ele fala que não é verdade, é porque ele está falando que a premissa aqui, ó, que é essa cara aqui, é falsa. Então, se não é verdade, o que seria a verdade? Né? Preste atenção. Não é verdade que o relatório foi enviado e o sistema foi atualizado. Quer dizer o que isso não é verdade? Quer dizer que isso aqui é uma afirmação? Isso aqui é uma afirmação falsa. Então, eu vou usar, né, pessoal, a negação. Por que eu vou usar a negação, gente? Porque a negação, ela troca o valor lógico de F para V. Ou seja, quando eu nego uma afirmação falsa, eu tenho a verdade. Não é isso, gente? Sim ou não, pessoal? Fez sentido? Gente, beleza, né? Então vamos lá. Então, gente, ó, de acordo com a lei de Morgan, né, pessoal? Lei de De Morgan, que é a negação, pessoal. Lei de De Morgan é a negação. De acordo com as leis de De Morgan, uma proposição logicamente equivalente a essa, qual é? Lembrando, ele não está pedindo equivalência, pessoal. Que nem existe equivalência do conectivo E. Ele está pedindo a negação. Tranquilo? Então vamos lá. Ó. Vamos fazer a negação dessa proposição. Primeiramente, bora separar aqui as partes, ó. O relatório foi enviado, isso aqui é o meu P. Conectivo aqui, ó, é o conectivo E. O sistema foi atualizado, é a parte Q. Entendeu? Então, o que eu quero aqui, gente, ó, é a negação da proposição P, E, Q. E aí, gente? Lembrando que a negação é o tio, né? Nós sabemos que o conectivo E, gente, ele tem duas formas de negar. Ou eu troco ele pelo E, pelo ou, desculpa, ou eu troco ele pelo sim, então. É isso, sim, gente? Isso. Aí cada um tem uma regra. Né? O mais importante, negou, pessoal, né? Se for negou, ó, negação, negou, trocou. Sempre tem que trocar o conectivo. Se aqui é o E, a alternativa que tem o E já está errada. Ó, já vou eliminar a letra A, porque não trocou o conectivo. Vou eliminar a letra E, porque não trocou o conectivo. Qual seria a resposta correta? Ou trocar pelo ou trocar pelo sim, então. E aí vamos lembrar das regras. Quando eu troco pelo ou, eu troco pelo ou e nego tudo. Tranquilo? Eu acho que é a letra B, então. Então vamos lá. Quando eu troco pelo sim, então, eu tenho que fazer a regra do mané. Nega a primeira, mantém a primeira, nega a segunda. Não é isso, pessoal? Aula de negação, pessoal. Eu não vou ensinar isso aqui de novo, não. Então vamos lá. Beleza? Então o E, ele troca pelo ou ele troca pelo se, então. Tranquilo? Vamos lá. Pelo ou, eu tenho que trocar pelo ou e negar tudo. Vamos lá. Eu tenho o ou aqui aonde, pessoal? Eu tenho o ou aqui na letra C e na letra D. E o sim, então, eu tenho aonde? Só na letra B. Então, vamos começar logo eliminando pelo sim, então. Como é que seria a negação do E pelo sim, então? Pelo sim, então, é a regra do
Mané. Né? Eu coloco se, então, eu boto se o relatório foi enviado, né? Mantém a primeira. O relatório foi enviado. Então, o sistema não foi atualizado. Essa seria a negação pelo se, então. Bora ver aqui, ó. O relatório não foi enviado. Ele negou aqui a primeira. Ou seja, aqui a negação do P. Está errado. Ele não pode negar a primeira parte. Ele negou só a segunda parte. Está correto. Mas ele negou aqui, ó, a primeira parte. Não tem esse não aqui, ó. Então a letra B está errada. Viu, gente? Beleza? Até aqui? Então, se então, está descartado, porque não usou a regra do mané. Vamos para o ou, né, pessoal? Só pode ser o ou. Qual é a regra do ou? Nega a primeira e nega a segunda. Ou seja, vou tirar aqui esse sim então aqui, né? Que não vai ser ele. Vou tirar aqui o sim então. Vou tirar o e, né? Botar aqui um ou e vou negar as duas. O relatório foi enviado? O relatório não foi enviado. E vou negar a segunda. O sistema foi atualizado? O sistema não foi atualizado. E boto o ou. Vamos lá. Letra C. O relatório foi enviado? O relatório foi enviado. Ele não negou. Está errado a letra C, porque ele não negou a primeira parte. Letra D. O relatório não foi enviado ou o sistema não foi atualizado. Gabarito. Letra B. Por quê, professor? Porque ele negou a primeira, negou a segunda e trocou o E pelo OU. Certinho, gente? Fez sentido? Essa aí me deixou na dúvida, professor. Não, gente, não é para ficar na dúvida, não, gente. Na altura do campeonato que nós estamos aqui hoje, já era para você estar dominando essa negação. Já teve várias e várias aulas de negação. Entendeu, pessoal? Eu não aceito mais aluno errar a questão de negação, pessoal. Na altura do campeonato dessa, não pode. Vocês já tiveram milhões de aulas isso aqui, já expliquei diversas vezes esse conteúdo, a gente já fez diversas questões. Só existe um, pessoal, desculpa, pessoal, só existe um caminho. O E troca pelo OU. Não tem outra regra, pessoal, para ensinar. Troca o E pelo OU e nega as duas partes, não tem mistério aqui. O que é negar? Botar um não. Entendeu? O relatório foi enviado? O relatório não foi enviado. O sistema foi atualizado? O sistema não foi atualizado. Tu nega as duas partes e troca pelo ou. Não tem segredo aqui. Beleza, gente? Tudo bem? Entendeu? Não dá para errar uma questão dessa aqui, pessoal. Não tem nem que fazer conta. É aquele ponto mais dado de uma prova. É quando a questão de raciocinológico é uma negação. Porque não tem conta, não tem que fazer muita coisa. É só obedecer a regra. Qual é a regra? Se for o E pelo ou, nega tudo. As duas partes. Se for o E pelo sim, então, mané. O que é mané, gente? Mantém a primeira, não mexe com ela, e nega só a segunda. Tranquilo, gente? Qualquer coisa, vão lá na aula de negação, na mentoria, que tem muita questão lá que a gente fez. Tem a aula toda explicando e as questões. Tranquilo? Beleza? Tudo bem, gente? Vamos lá? Questão 1, bem facinho, né, gente? Eu vou aceitar vocês errar pelo menos uma. Gente, mas alguém está vendo aí a imagem aí? Tem algum aluno aqui reclamando que não está vendo a imagem. Sim, eu estou vendo a imagem. Você está Eu sei, grifando aí o que professor. está errado, marcando de amarelinho. Estou vendo. Tá tudo ok, não tá? Tá ok, então, né? É porque tem gente que fica falando que não tá vendo. Eu fico assim, preocupado, né? Vou falar assim, para sair e tá de novo, né? O mané de novo. Só o mané. Vamos lá. O mané, ele só é aplicado quando é a negação a troca do E pelo sim, então, ou do sim, então, pelo E. Entendeu? Sim ou não, Miguel? Vamos lá. Entendi. Só vai usar a regra do mané quando for trocar o E pelo sim, então. Ou sim, então, pelo E. A volta, a ida e a volta. A negação do E pelo sim, então, é sempre regra do mané, que é o quê? Tu mantém a primeira, tu não mexe com a primeira informação, que é o P, né? E nega apenas a segunda parte. Então, mantém de man e né de negar. Mantém a primeira, que é o P, e nega apenas a segunda, que é o Q. Aí é a regra do mané. Por que a B está errada? Vamos lá de novo, vamos rapidinho aqui, tá terminando aqui, ó. Por que a B está errada? Para aqui para ninguém confundir. Vamos lá. Porque a B é o seguinte, ó. Qual é a frase? O relatório foi enviado. É a primeira parte. Qual é a segunda parte? O sistema foi atualizado. Beleza.
Pela regra do mané, do sim então, eu coloco sim então, correto? Sim então no começo, sim no começo e então no meio. Aí, ó, o relatório foi enviado. Para dar certo, tinha que ser o relatório foi enviado. Não pode botar aqui um não. Ele negou a primeira parte. Ele negou onde era para manter. Por isso que está errado a letra B, ó. Ele negou a segunda, tudo bem, tá certo. Mas ele não, ele negou a primeira parte. O que ele fez aqui foi a regra do ou. Negou as duas partes, só que ele não botou o ou. Ele colocou quem? O sim, então. Aí tá errado. Beleza, gente? Sim? Deu para esclarecer? Pessoal, isso aqui é para qualquer concurso, viu? Polícia Federal, a fundamental da banca IVE. Olha aí, ó, merendeira, ó. Merendeira, assim, nada contra merendeira, viu, pessoal? Só falando aqui, ó, isso aqui é uma questão de nível fundamental, entendeu? Incompleto. Então, assim, não dá para errar uma questão dessa aqui, não. Tá bem tranquila. É só mesmo relembrar mesmo os conceitos, treinar mesmo, entendeu? Vamos para a próxima. Vamos lá. Olha aqui, mais uma aqui, gente, ó. Essa aqui é bem tranquila também, pessoal, porque ela tem a ver com sim, então, né? Vamos lá, ó. Olha aqui para a questão, ó. Lembrando que eu quero 10 de 10, viu, gente? Considere o seguinte argumento lógico. Presta atenção, ó. Se o projeto foi aprovado, então o orçamento será liberado. Beleza. Esse é o argumento. Se o projeto foi aprovado, então o orçamento será liberado. Aí ele fala o seguinte: olha, cara, o orçamento não foi liberado. Com base nessas premissas, qual é a conclusão logicamente válida, gente? Pensa aí, ó. O bacana do sim, então, pessoal, que o sim, então, ele é uma implicação lógica. Quer dizer o quê? O primeiro argumento aqui, ó, a primeira proposição, pessoal, ela é a consequência. A segunda aqui, pessoal, ó, o que aqui, ó, ela é consequência da primeira. Por exemplo, o orçamento será liberado só se o projeto for aprovado. Entendeu? Se o projeto for aprovado, o orçamento será liberado. Isso é consequência. Entendeu? Aí ele fala aqui, ó. O orçamento não foi liberado. Quer dizer o quê, pessoal? Aconteceu o quê? Letra A. O projeto foi aprovado. O orçamento será liberado no próximo mês. Não, isso aqui já pode eliminar, que não tem nada a ver com a questão. Se o orçamento não foi liberado, o projeto foi aprovado. Vamos lá. O projeto foi aprovado e o orçamento não foi liberado. O projeto não foi aprovado. E aí? Bora, pessoal, me ajuda aí. O que você marcaria? Pode falar, gente, sem medo. Eu acho que é a última aí, que o projeto não foi aprovado. Muito bem, parabéns. Isso é verdade, é nosso gabarito. Vamos lá, bora entender por que o gabarito é a letra E, gente. Ó, observa, ó. Ele fala o seguinte: o projeto foi aprovado. Não, se o projeto for aprovado, quer dizer o quê? Se aprovar um projeto, ele vai liberar o orçamento. Isso é a consequência de ser aprovado o projeto. Beleza. E aí aconteceu o seguinte: o orçamento não foi liberado. Quer dizer o quê? Opa, se não saiu dinheiro, é porque alguma coisa aconteceu. O que foi que aconteceu, pessoal? O projeto não foi aprovado, né? É o mais óbvio possível. Aqui também, pessoal, tu pode até fazer a contrapositiva, né? Que é a equivalência do centão pelo centão, né? Que é inverter a ordem e negar. Lembra da equivalência, da aula de equivalência? Entendeu? Igual ele fez aqui, ó. Aqui nasceu, ele fez isso, ó. Ele quis fazer a equivalência. Ó, na equivalência aqui, ó. Lembra aqui, pessoal? Posição P e Q, a sua equivalência é a conta positiva, né? Tu inverte a ordem negando. Nega a segunda, bota o sim então e nega a primeira. Né? Tu inverte a ordem negando. O que ele fez aqui, ó. Se o orçamento não foi liberado, é a negação da primeira. Não foi liberado. Então, o projeto, para ser certo aqui, ó, seria não foi aprovado. Né? Ele não negou aqui, ó. Ele quase fez o caminho certo aqui, ó, a letra C. E aí tá errado, por isso que ele não negou a segunda aqui, ó. E aí, ó, com isso é a consequência, ó. Se não foi liberado, é porque, ó, o projeto não foi aprovado. Seria a conclusão lógica aqui, ó. Entendeu, gente?
Por isso que aqui está correto. Ó, o projeto não foi aprovado. É a negação do P. Se isso aqui, ó, é a negação do Q, é porque então a resposta é a negação do P. Daqui, ó, negação do P. Gabarito, letra E. Tranquilo isso aqui, gente? Foi difícil? Gente, vamos lá. Vocês estão ainda aí comigo? Pessoal, lógica é muito tranquilo, porque não tem conta. É só obedecer as regras, só que a gente já aprendeu. Tranquilo? Vamos para frente. Beleza. Isso aqui é bem tranquilo também, é cargo fundamental. A banca aqui não pegou pesado, tá bem legal. Vamos para a próxima. Mais uma. Olha lá. Ó. Essa aqui também a gente já teve aula também, lembra, pessoal? Ó, lembrando, aula 1, conceito de proposição. Aula 2, negação. Aula 3, equivalência. E aula 4, diagramas lógicos. Beleza? Tá tudo no Drive, essas aulas lá. Tudo no Drive. Beleza, pessoal. Olha aqui, ó. Considere a verdadeira afirmação. Vamos lá. Todo analista é organizado, pessoal. E aí, gente? Com base nessa premissa, é necessariamente correto afirmar que, pessoal. E aqui, pessoal, ó, aqui é aquele negócio do todo A é B, lembra, pessoal? Todo A é B? Quem lembra? Pensa um pouco aí, ó. Aí tu vai fazer o quê? Vai fazer a negação para descobrir, né, o mesmo valor lógico da outra. Observa aí, ó. Quem lembra, pessoal? Todo analista é organizado, ou seja, desculpa aí. Vou dar aqui. Todo A é B, né, pessoal? E aí, gente? E também a gente vai usar também os diagramas lógicos, né, pessoal? Todo analista é o quê? Organizado. Vamos lá, presta atenção aqui, ó. Então, ó, eu vou criar aqui o grupo dos analistas, que é o analista, ó. Listas. E ele tá, ó, todo analista é organizado. Quer dizer o quê? Que quem é analista, ele tá dentro do grupo dos organizados, ó. Esse aqui é o grupo dos organizados. Epa, ficou feio aqui o pincel. Vamos lá. Presta atenção agora, ó. Vamos lá. Aqui é o grupo dos organizados. Organizados. Pessoal, aula de diagramas lógicos. Quem lembra? Beleza. Ele falou que isso aqui é uma verdade, pessoal. Cuidado, ele não pediu a negação aqui, ó. Ele pediu apenas a verdade. Qual seria a verdade, pessoal? Se João não é organizado, então ele não é analista. Se Carlos não é analista, então ele não é organizado. Vem comigo, pessoal. Pensa aí, ó. Se Maria é organizada, então ela é analista. Vem comigo. Algum analista não é organizado? Todos os organizados são analistas? E aí, gente? Então é a letra E. Vamos lá, gente. Vamos lá. Gente, assistam as aulas, pessoal. Presta atenção. Quando ele fala que todo A é B, ele está falando que o A está contido dentro do conjunto B. Só que o B não está contido em A. Viu, pessoal? Eu falei isso na aula 4. Eu falei o quê? Que todo A é B. É diferente de todo B ser A. Estou falando que todo analista, ele é organizado. Mas nem todo mundo que é organizado é analista. Olha aí, ó. Digamos que eu estou aqui, ó, dentro do grupo aqui dos analistas. Eu sou a pessoa A. Eu sou analista e, ao mesmo tempo, eu sou o quê? Organizado. Porque todo analista é organizado. Só que tem gente que é organizado que não é analista. Por exemplo, ele pode ser médico e é organizado. Ele pode ser cozinheiro, entendeu? E tem gente que não que está aqui fora, que não é organizado. Tranquilo? Vem comigo. Vamos lá agora aqui, ó. Vem comigo, ó.
Se João não é organizado, se ele não é organizado, ele está onde, pessoal? Ele está dentro ou fora do conjunto? Gente, na aula disso aqui, a gente fez 2 ou 3 questões explicando isso aqui, ó. Se João não é organizado, ele está onde, pessoal? Dentro ou fora do conjunto? Ele Ora, está fora. Se ele está fora, eu posso afirmar que ele não é analista? não. Claro que sim, gente. Ah, não. Não, vocês professor. Ei, vocês hoje estão terríveis, gente. Que é isso, cara? O que está acontecendo com vocês hoje? Gente, olha aqui para a teoria, pessoal. Quem é analista, pessoal, é organizado, porque ele está dentro do grupo dos organizados. É isso, pessoal? Agora é o seguinte, se ele não é organizado, ele pode ser o quê, pessoal? Vamos lá. Se ele não é organizado, se ele for organizado, ele pode ser analista e pode não ser analista. Entendeu? Agora, se ele não é organizado, eu tenho a certeza que ele não é analista, porque ele não está dentro do grupo dos organizados. Sim ou não, gente? Olha para a imagem. Sim, tá. Não é isso que a gente está falando? Se ele não é organizado, eu tenho certeza que ele não é analista. Porque se ele fosse analista, ele era organizado. Pelo diagrama lógico aqui, ó. Pelo diagrama lógico, ó. Que todo analista é organizado. Então, se a pessoa for analista, automaticamente ela tem que ser o quê? Organizado. Olha a letra B aqui, ó. Carlos não é analista. Entendeu? Se ele não é analista, ele pode estar aqui dentro ou aqui fora. Eu não posso afirmar que ele não é organizado. Entendeu? Porque ele não pode ser analista e pode ser organizado ou não. Então, a letra B não vale. Ó, Maria é organizada. Então, ela é analista? Não. Ela pode ser organizada, tá aqui nos organizados, mas não é 100% de certeza que ela é analista. Aí, ó. Algum analista não é organizado, aí aqui seria a negação disso aqui, ó. Todo A é B, a negação, algum A não é B. Mas a questão não pediu isso, ela não pediu a negação da afirmação. Ela pediu uma premissa que é correto. Entendeu? De novo, pessoal. Tá fazendo sentido, pessoal? Sim ou não? Isso, vamos lá. Então, agora eu lembrei, ó. Tu lembrou daquele dia? Lembrou ou não? Pode falar. Lembrei, porque como ele tá falando assim, todos os analistas é organizado, então tem que ter pelo menos um que não é organizado, né? Qual tu marcaria o gabarito aí? Qual tu marcaria a resposta, gente? Eu tinha falado a letra C, mas agora tá parecendo que é a letra... Pera aí, deixa eu ver. Letra D. Gente, o gabarito é a letra A, gente. Pelo amor de Deus, gente. Bom, né? É a letra... eu vou ter que voltar de novo do zero com vocês. Por Lógico, que, gente. professor? Gente, vamos lá de novo. Vamos lá. Eu vou de novo do zero. Vamos de novo. Vou pagar aqui. Vou desenhar de novo. Vou pagar aqui. Porque eu já ensinei isso aqui na aula de diagramas lógicos. Vamos lá. É o mesmo exemplo, a gente só mudou o nome da frase. Entendeu? A resposta sempre é a negação contrária. Vamos lá. De novo, ó. O que significa que todo A é B, pessoal? Significa que todo mundo desse conjunto aqui está inserido dentro do conjunto do B. Ou seja, eu tenho aqui um grupo menor dos analistas. Analista, aqui, Ana. Pertence ao grupo dos organizados. Tá vendo? Isso aqui faz sentido? Sim ou não, o desenho? Todo analista é organizado. Então, ele está dentro do grupo dos organizados. A pessoa fala bem assim, Ismael, eu sou analista. De cara, ele é o quê, gente? Ele é organizado. Raimundo é analista. Ele é organizado. Maria é analista. Ele é organizado. João é analista. Ele é organizado. Mas essa aí não sai como negação, não? Não é negação aqui, não, gente. Ele não pediu para negar a questão aqui, não. Pois é, por isso que não faz sentido. Porque se fosse a Considere... negação... Professor, se fosse a negação, era D, então, né?
Se fosse o quê? Se fosse a negação, era a letra D, né? Isso. Se fosse a negação disso aqui, era a letra D. Entendeu? Porque lembra, mas isso aqui não é negação. Ele quer uma premissa dessas aqui que é correta de afirmar. Ah, agora eu entendi. Ele quer que continue sendo verdadeiro também. Mesmo sentido. Ó, isso aqui é verdade. Todo analista é organizado. Ó, vamos lá. Ele não pediu para negar. Eu em nenhum momento eu falei, eu quero negar, eu quero o seguinte, ó. Isso aqui é uma verdade. Todo analista é organizado. Tá aqui nosso diagrama. Qual seria uma premissa que também é correta de afirmar? Que se João não é organizado, ele não é analista. Sabe por quê? Porque, olha aqui, gente, ó. A pessoa que é organizada, presta atenção, a pessoa que é organizada, ela é analista ou não é analista. Sim ou não, pessoal? Sim ou não, gente? Fala aí. Um exemplo, eu sou engenheiro. Eu não sou analista, mas eu sou organizado, porque eu estou dentro do grupo dos organizados. Não é isso? Sim ou não? Ao mesmo tempo que o analista, ele é organizado, porque está dentro do grupo dos organizados. Agora eu estou bem aqui fora aqui, ó. Eu estou fora daqui do grupo, ó. Estou fora do grupo dos organizados. Aqui, ó, sei lá, B, ó. Eu sou uma pessoa que está fora do grupo dos organizados. Eu posso afirmar que eu não sou analista, pessoal? Gente, sim ou não? Sim, professor. Sim. E se eu for analista, eu sou organizado. Se eu não sou organizado, eu não sou analista. Porque todo analista é organizado. Entendeu? Eu posso falar isso, pessoal. Se João não é organizado, eu tenho 100% de certeza que ele não é analista. Porque se ele fosse analista, ele era organizado. Tranquilo, gente? Agora fez sentido? Fez sentido. A gente tem que prestar muita atenção na afirmação e na negação, né? Ele não pediu negação, moço. Pois é. Ele não pediu negação na questão. Ele apenas pediu uma premissa que é correto de afirmar. Por isso que é importante desenhar, pessoal. Lembra? Nós tivemos uma aula 3. Foi aula 3? Foi? Não, foi aula 4 de lógica. Foi a última aula de lógica. A gente ficou só em cima disso aqui, ó, de desenhar o diagrama, né? Lembra que todo A é B. Aí ensinei lá, todo A é B. É o A dentro do B. Algum A não é B, né? Era algum A que não era B aqui, ó. Ensinei naquela lá no A. Aí depois expliquei. Nenhum A é B. É que nenhum se cruza. Lembra lá, gente? Tá aqui o A, tá aqui o B. Algum A é B. É a interseção. Lembra? Que tá aqui, ó. Algum elemento do A também é elemento do B. A gente teve aula disso lá na mentoria, na aula 4. A gente explicou bem devagarzinho. Agora, pessoal, tem que praticar, gente. Tem que praticar para não errar esse tipo de questão. Questãozinha dada, gente. Vamos lá, ó. Vamos lá. E pior que, pessoal, pra gente ficar com mais vergonha, é pra merendeira, viu, pessoal? Viu, gente? Pra tu ver, se pra merendeira não tá difícil acertar as questões, imagina pra nível superior. É como eu tô te falando. Estuda, gente, estuda, porque os caras não brincam, a concorrência não tá brincando. A concorrência não brinca. Então, assim, questãozinha dessa aqui, pessoal, não é pra errar, não, gente. É pra lembrar como é que faz as coisas. Entendeu? Não é difícil. Difícil é fazer um prédio, né? Quem fala isso é meu pai. Tranquilo, gente? Deu para esfriar a cabeça agora? Deu para ficar tranquilo e lembrar? Cuidado, eu sempre falo nas aulas. 50% da resposta está no comando. A banca é maldosa. Leia com atenção e veja o que ela está pedindo. Beleza, vamos lá. Gabarito, letra A. Vamos para a próxima. Vamos lá. Ó. Mais uma, pessoal. Acho que é a última dessa prova aqui, ó. Isso que caiu agora em 2026. Vamos lá. Essa aqui é para ninguém zerar a prova. Vamos lá. Com vocês agora. Em qual das alternativas abaixo não encontramos uma proposição lógica, pessoal? Aula 1 da mentoria de raciocínio lógico. Conceito de proposição. Em qual alternativa abaixo não encontramos uma proposição lógica, ou seja, não é proposição. Isso aqui é para ninguém errar. Se vocês errarem, eu
cancela aqui a aula e a gente volta do zero. Eu desisto por hoje. Vamos lá, gente. E aí, gente, vamos lá. Letra A, letra B, letra C, letra D, letra E. Com vocês, pessoal. Se eu for responder, não tem graça. Quero que vocês pratiquem mais eu. Letra B. Letra D, vamos lá. Mas alguém concorda com o Antônio Rodrigues? Ou alguém tem uma opinião diferente? Pode falar, pessoal. É aqui pra gente tirar as dúvidas hoje. A prova tá chegando. Você não pode errar uma questão dessa aqui, não. Mais alguém? Vamos lá, pessoal. Quais são os casos em que não é proposição, pessoal? Lembra? Não é proposição, ó. Não é proposição. Quais são os casos, pessoal? Frases interrogativas, frases exclamativas, frases imperativas, que é a coroa do rei, e paradoxos, pessoal. Né? São os 4 casos que não são proposições. Roberto é professor e Alex é advogado. Proposição, tá correto. 17 é menor que 63. Proposição, correto. Ana foi ao cinema ontem à noite. Correto, pode ser verdade, pode ser falso. Tanto faz. Roberto, vá para casa. Olha aqui o verbo aqui, pessoal. Vá, dando ordem, pedido. Ordem, verbo no imperativo, gabarito, letra D. O número 2 é o único número par e primo ao mesmo tempo. Proposição, tranquilo. E aí? Essa aqui foi melhor, não foi? Acertaram? Tranquilo, né? Que bom, gente. Isso aqui não dá para errar, não. E, pessoal, quando ele perguntar, não é proposição, olha aqui para os 4 casos. Interrogação, exclamação, verbo no imperativo ou paradoxo, né? Ou sentenças também abertas. Vamos lá, uma próxima. Que foi boa, né? Uma próxima. Vamos lá, agora sim, pessoal. Agora sim é uma de negação, ó. Vamos lá agora, ó. A negação da proposição. Qual? Roberto é aluno e não é professor. Rildo não é professor. Roberto não é aluno, é o meu P. Conectivo E. Rildo é professor. Conectivo Q. Qual é a negação disso aqui, gente? Vamos lá, pensa aí, rapidinho. Penso, mas não fala ainda não a resposta. Só farra aí em casa aí. Vamos lá. Primeiramente, negou. Se é negação, pessoal, troca o conectivo. Já elimina aquela alternativa que não trocou, ó. Tem que trocar o E. Letra A tem o ou, tá ok. Letra B tem o, tá ok. Letra C tem E. Mesminho, ó. Aí elimina. Letra D tem o e letra E tem o. Então tá ok. Então só tem uma que tá errada aqui, que é a letra E, que tá fora do rumo. Agora é observar qual que usou a regra certa, pessoal. Alguém pode me dizer qual é a regra do E trocando pelo O, pessoal? A letra B também tem um E ali, ó. Aonde, mulher? Tem um E aí na letra B. Na B. Tem um E aí, eu não tô vendo, não. Tô vendo o verbo E, o verbo ser aqui, ó. Não um conectivo. Ah, beleza, professor. Vamos lá assistir a aula do João de português, pessoal. Português e matemática é tudo a mesma coisa. Tudo faz sentido. Vamos lá, gente. É por isso que eu dou aula, pessoal. Eu me divirto demais. Vamos lá. Gente, e aí? Qual é a regra do E? Pessoal, aqui ó, só tem o ou, né, pessoal? Só tem ou. Ou seja, o conectivo E, pessoal, ele tem 2 possibilidades de resposta, né? Ou troca o E pelo ou, que é a primeira possibilidade, ou pelo sim, então. Não é isso, gente? A primeira é troca o E e nega tudo, né? E aqui do sim, então, é a regra do mané. Mantém a primeira, nega a segunda. Como aqui só tem ou, ele usou a primeira regra, que é trocar o E pelo ou e negar tudo. O que é negar tudo? Negar o P e negar o Q. Como seria isso? Roberto é aluno. Roberto não é aluno. Troca o E pelo ou. Rildo é professor. Rildo não é professor.
Vamos lá. Qual é o gabarito agora, gente? Bora, meu povo, bora, meu povo. Alguém pode falar qual é o gabarito, gente? Letra A. Vamos lá, ó. Roberto não é aluno. Roberto não é aluno. Roberto é aluno. Então, aqui a negação do P. Trocou pelo O, é o Vzinho, né? Tá ok. Não é professor, é a negação de é professor. Negação do quê? Ou seja, gabarito, letra A. Professor, por que não é a letra B? Porque ele não negou aqui, ó. Aqui é só P, ó. Ele não negou a primeira, negou a segunda. Tá errado. Tem que negar as duas. Por que não é a D, professor? Porque a D, ele negou a primeira, mas não negou a segunda. Aqui é só Q. Tá errado. E a letra E? Ele só trocou o conectivo. Não negou a primeira e não negou a segunda. Tá vendo, pessoal? Só bater o olho, ó. Gabarito é a letra A. E aí? Vamos lá, bora marcando aí. Já foi 5 de 5, né, pessoal? E aí? Estamos bem? Estamos indo bem? Daiane, já foi quantas já de acerto? Antônio? Cadê o meu amigo? Eu 5 de 5, por enquanto. Ótimo, isso aí, cara. Vamos manter o 100% de aproveitamento. Pessoal, isso aqui não é difícil. Negação é só isso aqui. Ou troca o E pelo O, ou troca o E pelo C, então. E aí tu observa qual é a regra. Vamos para a próxima. Aí, ó. Bragança 2024. Vamos lá. É a mesma banca, pessoal. Tudo aqui é uma banca só. Banca IVE. Assinale a seguir, as sentenças a seguir. Observa. 1. Uma pessoa prestou concurso em 2024. 2. Carlos é professor de matemática. 2 mais 5 é igual a 6. Das sentenças acima, quais são fechadas? Lembrando, pessoal, sentença fechada significa que é uma proposição. E, pessoal, sentenças abertas não são proposições. Fechadinha é proposição. Ou seja, a pergunta, qual das três são proposições? A 1 é, a 2 é, a 3 é? Pensa aí, pessoal. Só para bugar a mente de vocês, ó. 2 mais 5 é igual a 6, que é falso. Vamos ver se vocês agora... Só para bugar a mente de vocês aí, vocês estão atentos. E aí, gente, qual é o gabarito? Carlos Antônio Rodrigues não fala. E aí, gente? Eu tô vendo que o Antônio tá por dentro do assunto, ele tá dando uns spoilers tudinho. Quero ver o pessoal que tá atrapalhado aí, para ver se eles já entenderam o raciocínio. E aí, meu povo? Qual é o gabarito, gente? Pode falar aí, gente, sem medo. A gente só vai te julgar um pouquinho. Letra B, apenas a 2, vamos lá. Mas alguém concorda com ela? Quem mais falou aqui? Fala aqui, pessoal, no chat. Ó, o Eliel falou letra E. A menina falou letra B. E aí? Cristianelli falou letra E. Vamos lá. Pessoal, vamos lá para a resposta? Pensa comigo aí, pessoal. Primeira, uma pessoa prestou concurso. Pessoal, uma pessoa tá aberto. Eu não sei quem é essa pessoa. É uma sentença aberta. Eu não sei quem é essa pessoa. Não posso julgar a vida dele falso. Então aqui não é proposição. Não é proposição. Carlos é professor de matemática. Pode ser verdade, pode ser falso. Lembra do conceito de proposição? É toda sentença, todo grupo de palavras ou símbolos que exprime uma ideia de sentido completo, que pode ser jogado como verdadeiro e falso. E a dica, proposição tem que ter verbo. Então, Carlos é professor de matemática, é proposição. 2 mais 5 igual a 6 é proposição. Não é porque ela é falsa que ela deixa de proposição. Ela é falsa porque está errada aqui. 2 mais 5 é 7. É falso, mas é proposição, viu, gente? Aqui é a proposição. Então, aqui está correto. Então, gabarito é a letra E. Acertaram, gente? Agora, pessoal, se aqui na 3 fosse um x mais 5 igual a 6, aí era uma sentença aberta. Porque eu não sei quanto que é o x.
Aí não é proposição. Agora, com números, tá ok. É proposição. Pode estar certo, pode estar errado. Mas é proposição. Gabarito. Letra S. Aqui de boa, né? Vamos para a próxima? Vamos lá. Mais uma, pessoal. Olha aí, ó. Miguel. Oi, Miguel. Vamos aí com o teu nome aí. Tô vendo aí. Não, mas não foi eu que botei, não. A negação da proposição. Negação agora, ó. Miguel é professor de matemática. E Carlos é engenheiro. Ó, vamos lá agora, ó. Miguel é professor de matemática. Esse aqui é o meu P. Conectivo E, ou E, né? E Marcos é engenheiro. É o quê? O que ele quer? Negação. Primeira coisa, negou, trocou, pessoal. Tem que trocar o conectivo. Então já vou eliminar aquela alternativa que tem o E, que não trocou o conectivo, ó. Letra A tem o ou, tá, pode ser. Letra E tá errada aqui, ó. Letra B tem E. Letra B tem ou. Letra C, D tem ou. Letra E tem ou. Beleza. Então, de cara, eu já sei o caminho. Se só tem ou aqui, é porque ele usou a primeira possibilidade, que é trocar o E pelo ou. E qual é a regra, gente? Troca o E pelo ou. Qual é a regra? Quem lembra? Troca o E pelo ou, gente, e nega tudo, pessoal. Essa aqui, ó, a negação da posição P, E, Q, a sua resposta é a negação do P, bota o ou e nega o Q. É isso que a gente vai procurar. Negação do P, nega as duas partes. Então, ó, Miguel é professor? Miguel não é professor. Marcos é engenheiro? Marcos não é engenheiro. E tira o E e bota o ou. Vamos lá, ó. Letra A. Miguel é professor. Opa, Miguel é professor. Ele não negou. Aqui é só o P. Tá errado. Já elimina ela. Marcos é engenheiro. Aqui é o Q. Ou seja, ele apenas trocou o conectivo e não negou as duas partes. Tá errado, letra A. Tá errado, letra A. B. Não é por causa do E aqui. C. Miguel não é professor. Opa, aqui é a negação do P. Tá no rumo. Trocou pelo ou. Marcos não é engenheiro. Negação do Q. Correto. Negou as duas partes e trocou o E pelo ou. Letra C, gabarito. Professor, por que não é a D? Miguel é professor. Ele não negou. Aqui é só o P de novo, ó. Não negou. Negou apenas a segunda parte. Não é engenheiro. Tá errado, porque não negou a primeira. E aqui, né? Ele inverteu aqui, ó. Ele botou que Miguel é engenheiro. Nada a ver, ó. Miguel é professor de matemática. Ele inverteu aqui os cargos, né? Totalmente perdido aqui. Gabarito, letra C. E aí, meu povo? Foi fácil isso aqui? Tranquilo? Pessoal, é só relembrar, pessoal. Relembrar os conceitos que não tem erro. Beleza? Vamos para a próxima. Aproveitar que nós estamos aqui, bora fazer nosso mexão logo. Vamos vocês tomarem uma água, esfriar a cabeça. Até eu fiquei nervoso agora, ó. No começo da... Fiquei, meu Deus. Deixa eu ver aqui o negócio. Vamos lá. Um minuto. Vamos lá, vamos aqui para a Seduc, né? Daqui um abraço aqui pro pessoal da Seduc. Daqui um oi. Gente, vamos lá, só um minuto. Só fazer aqui o meu mexanzinho para chamar o povo para estudar. O povo tem que estudar, né? Vamos lá. Fala, galera concurseira. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui estudando, né? Hoje é aula de raciocínio lógico aqui com a nossa turma aqui. A galera tá em peso aqui, né? Explicando cada tópico do que é mais cobrado no mundo dos concursos. Então, se você quer ser aprovado esse ano, vem estudar na mentoria, aulas ao vivo, simulados, materiais em PDF, que, lógico, o acompanhamento de quem entende de concurso público, beleza? E, lógico, o valor é apenas R$60. Corre no PV, vem estudar. Vamos lá? Vamos para a próxima, gente? Valeu, obrigado aí por esperar, gente. Vamos para a próxima. E agora, pessoal? Essa aqui eu vou até relevar, porque ela será o tópico da próxima aula de raciocínio lógico. Mas se você já estudou isso aqui,
eu vou explicar o que é contingência. Vamos lá, pessoal. Na próxima aula de raciocínio lógico, que será a aula 5, eu vou explicar o que é tautologia, contradição e contingência, beleza? Para isso, e também tabelas verdade, viu, gente? Ah, eu enganei. É a aula 6, que é sobre isso aqui. Primeiro vem tabelas verdade, mas é o mesmo caminho. Vem comigo. Uma proposição lógica composta será uma contingência se... Quando que é contingência, pessoal? Vamos lá. Vem para cá, pessoal. Quando eu tenho aqui uma tabela verdade, ela é tipo assim, ó. Observa. Tem a primeira parte P, tem aqui o Q, e tem aqui o argumento aqui, tipo, P se então Q. Um exemplo. Observa aqui, ó. E aí tem as combinações, né? Tem as combinações assim, ó. Observa, ó. Só pra gente relembrar, ó. Verdade, 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 falso, falso com verdade e falso com falso. O sim, então, a gente decora pela Vera Fichte, né? Vera Fichte é falso. Então, aqui é verdade, verdade e verdade. Presta atenção. Beleza. Quando eu tiver, pessoal, uma proposição, assim, uma tabela, pessoal, que a última linha aqui, ó, que é a última linha aqui, que é a linha importante, a última, na conclusão aqui, ó, for tudo verdade, assim, ó, verdade, 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 eu tenho uma tautologia. Tautologia, por aqui. Aqui, ó. Tautologia. Quando tiver que a última coluna da minha tabela verdade tiver assim, ó, falso, falso, falso e falso, eu tenho uma contradição. Se for tudo verdade, tautologia. Se tudo for falso, contradição, pessoal. Agora, se eu tiver na última coluna da tabela verdade uma mistura de verdadeiro e falso, exemplo, verdade, falso, falso ou verdade, por exemplo, tem os dois ao mesmo tempo, isso é uma contingência. Entendeu, pessoal? Ó, sempre olha para a última coluna. A última coluna é tudo verdade? Tautologia. A última coluna é tudo falso? Contradição. Se a última coluna for se não for a mistura dos dois, exemplo, não é tautologia e não é contradição, é porque é uma contingência. Deu para entender, gente? Se é tudo verdade, tautologia. Se é tudo falso, contradição. Se não é nenhum dos dois, contingência. Pergunta. Uma proposição lógica composta será contingência se o quê, pessoal? Letra A. Se a última coluna da tabela verdade só apresentar valor verdadeiro, certo ou errado, pessoal? Letra A. Se a última coluna da tabela verdade tiver só verdadeiro, é porque é uma tautologia. Isso aqui, ó, é uma tautologia. Não é a contingência. Então, a letra A, eu vou eliminar ela. A última coluna da tabela verdade apresentar todos os valores lógicos verdadeiro ou todos falsos, ó, todos os valores verdadeiro ou todos falsos. Aí não é, pessoal. Entendeu? Ou aqui tá falando assim, ó, ou vai ser tautologia ou contradição. Também não é nossa resposta. Não é isso. Letra C. A tabela verdade apresentar metade verdadeira e outra metade falsa, aí sim, pessoal, né? Aí sim é uma contingência, pessoal. Tranquilo? A primeira coluna, não, pessoal, a primeira coluna não. A gente sempre olha para a última coluna. A primeira coluna já elimina. Primeira coluna não é. Tranquilo, gente? Então, qual é o gabarito? Letra C, né? Se tiver metade verdadeira, metade falsa, né? Se tiver assim, é uma contingência. Legal, nessa questão, bem facinha, não dá para errar. A gente vai ter aula só disso aqui, pessoal, depois. Vamos para a próxima. Questão de número 9. Essa aqui, pessoal, é legal. Lembrar dos conceitos dos princípios, lembra? São 3 princípios da lógica. Alguém lembra quais são eles, pessoal? Princípio da identidade, da não contradição e do terceiro excluído. Aula 1 de raciocínio lógico, que a gente gravou aqui. Beleza?
Vamos lá, leiam aí rapidinho e me digam qual é a resposta. E aí, de qual gabarito? Cadê o tempo de ler? Ó, lembrando que nós temos 3 princípios, né? A gente pode botar aqui em cima aqui, ó. Identidade, da não contradição, e do terceiro excluído. Agora é lembrar o que cada um significa, né, pessoal? Tem que lembrar o que cada um significa. Letra A, bora ver que letra A aqui, ó. O princípio da identidade foi formulado por Parâmides, e é a base dessa lei, né? Dessa lei que todo objeto é idêntico a si mesmo. Verdade. Lembrando que a questão está pedindo, exceto, está pedindo a afirmação falsa, e que aqui está errada. Falsa. Correto, pessoal. O princípio da identidade fala o seguinte, que toda proposição verdadeira, ela é verdadeira. Toda proposição falsa, ela é falsa. Como assim, professor? Um exemplo. Ismael é professor, verdade. Aonde tu vê Ismael é professor, tu vai saber que é o quê? Que é verdadeiro. Ismael é professor, verdadeiro. Aí tu passou um pouquinho andando por lá ali, e Ismael é professor. É verdadeiro. Porque eu tenho que respeitar o princípio da identidade. Aonde tiver a mesma palavra, eu já sei que o valor lógico é o mesmo do que eu estipulei anteriormente. Tranquilo? Letra A está correto. Letra B. O princípio da não contradição foi formulado por Aristóteles quando ele afirmou que uma proposição não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Correto, né, pessoal? É isso. Por exemplo, eu falo, Ismael é professor. Verdade. Aí eu vou lá no outro concurso. Ismael é professor. É falso. É errado, gente. Eu não posso ser verdadeiro e falso ao mesmo tempo. Ou é verdadeiro ou é falso. Entendeu, pessoal? Não pode ser verdadeiro e falso ao mesmo tempo. Ou é verdade ou é falso. Não é isso, gente? Sim ou não? Sim. Está correto aqui a letra B. Esse é o conceito do princípio da não contradição. Letra C. O princípio do terceiro excluído estabelece que uma proposição qualquer pode ser verdadeira, falsa ou verdadeira e falsa. Gente, o que é o princípio do terceiro excluído? Como o nome já diz, terceiro excluído. Não existe uma terceira opção, pessoal. Só existe duas. Ou a proposição vai ser verdadeira ou ela vai ser falsa. Não existe uma terceira alternativa, pessoal. Ah, ela vai ser talvez verdadeira e falsa. Não. Ou ela vai ser verdadeira ou ela vai ser falsa. Não existe um terceiro valor. Então aqui está errado, pessoal. O gabarito é a letra C. Porque, ó, não existe esse cara aqui, ó. Entendeu? Aqui ele está dando 3 opções de escolha. Não existe terceira escolha. Por isso que não é terceiro excluído. Eu excluo a terceira possibilidade. Porque só existe 2. Verdadeiro ou falso. Por que Essa daí, professor, ficou na dúvida. Eu fiquei na dúvida. Não tem por que ter dúvida aqui. Vamos lá, para D. O princípio da não contradição estabelece que 2 condições contraditórias não podem ser verdadeiras ou falsas. Se uma é verdadeira, a outra é obviamente falsa. Verdade, pessoal. Entendeu? Olha o seguinte, ó. Como assim, professor? Fala assim, ó. Ismael é professor. Verdade. Ismael é professor, é verdade. Aí eu vou fazer agora uma contra-afirmação. Ismael não é professor. Vai ser o quê, gente? Ismael é professor, é verdade. Se eu falo que Ismael não é professor, é o quê? Fala aí, gente, por favor, me ajuda. Não contradição. Se eu falo que Ismael não é professor, é falso. Entendeu? Então,
realmente, se uma é verdadeira, a sua oposta tem que ser falsa. Entendeu? Não pode ser também verdadeira de novo. Entendeu? Ó, o princípio da não contradição estabelece que duas afirmações contraditórias não podem ser verdadeiras ou falsas. Entendeu? Se uma é verdadeira, a outra é obrigatoriamente o quê? Falsa. Entendeu? Não existe outro caminho. Se uma é verdadeira, a outra tem que ser falsa, porque eu estou negando que as duas são o quê? Contraditórias. Está correto aqui também a D. Letra E. O princípio do terceiro excluído, pessoal, estabelece que uma proposição qualquer ou é verdadeira ou é falsa. Nunca podendo ser verdadeira ou falsa ao mesmo tempo. Correto. Está correto isso aqui também. Lembrando que a questão pediu a afirmação que está errada. E realmente a que está errada é a letra C. Fez sentido ou não, pessoal? Sim, né? Ótimo, perfeito. Vamos lá para a nossa última questão, pessoal. Vamos lá, nossa última questão. Isso aqui é a mais fácil. É do meu concurso que eu fiz, 2022. Questãozinha que eu gosto no coração. Nas alternativas abaixo, encontramos preposições, exceto em uma. Então, qual dessas aqui não é preposição? Letra B. Letra D, gente. Letra D que não é preposição. Não é proposição, é a letra D. Por quê, professor? Frases, né, interrogativas não são proposições. A letra B está correta, pessoal. 5 é menor ou igual a 3 é falso, mas é proposição. Morcego é um mamífero que voa? Verdade, proposição. Marcelo foi ao cinema? Pode ser verdade, pode ser falso, não sei. Miguel é médico? Pode ser verdade, pode ser falso, mas é proposição. Entendeu, gente? Só a letra D que não é, porque está perguntando. Uma pergunta não é proposição. Nem uma pergunta, nem uma exclamação é proposição e nem um verbo dando ordem. Entendeu? Agora faz aqui, ó. Marcelo, faz aqui, ó. Marcelo vai ao cinema? Perguntando, ou fala assim, Marcelo, pode ir para o cinema. Aí já não era proposição. Dando uma ordem, né? Aí sim. Certinho, gente? Bora fazer aqui um check-out aqui, fazer um resumão desse simulado surpresa para vocês, né? Aí, ó, João Miguel, 8/10, parabéns. Eu vou só encerrar aqui a gravação, a gente vai poder... Ah, mais uma aqui, pessoal, para nós ir embora. Aqui, ó, uma aqui surpresa. Para tirar, vamos eliminar uma das erradas. Vamos lá, ó. A última, para nós ir embora. Marque a alternativa que apresenta a negação da proposição. Qual? Se chove, então eu levo a capa de chuva. Com vocês agora. Não vou responder, não. Com vocês, para casa. Fala aí qual é o gabarito. Rápido, bate no olho. Olha a frase. Se chove, então eu levo a capa de chuva. Ele quer a negação disso. Dica. Aí Dica é tá o seguinte. Letra, não, tô na dúvida. Negou, trocou, pessoal. Tem que trocar o conectivo. Olha para cá, ó. Aqui tem Letra sim, E. então. Vamos lá. Sim, então. Letra E. Então elimina a letra B, porque tem sim, então. Elimina a letra B. Elimina a letra C. Ou é a letra A, ou é a letra B. Gente, o sim, então, só troca pelo E. E qual é a regra, pessoal? É a volta do E pelo sim, então, gente. Regra do mané, pessoal. Se então pelo E pelo se então, sempre vai ser a regra do mané. Mantém a primeira, nega a segunda. Então, tira o se então. Letra A. Não. Mantém a primeira, nega a segunda. Eu levo, eu não levo. E pessoal? É o gabarito agora? Letra E. Regra do... Letra A, gente, pelo amor de Deus. Se não chover, então... E letra E por quê, gente?
Gente, é se então pelo E. Mantém a primeira, nega a segunda, gente. Aqui, ó. Vamos lá de novo, ó. Ah, verdade. Vamos lá, ó. Mantém Aqui é a se primeira. então, que não é E pelo O, nem O pelo E, ó. A negação disso aqui, gente, ó. A negação disso é manter a primeira, troca pelo E e nega a segunda, porque é a regra do mané. Mantém a primeira, fica chove. Aqui, ó, chove. Troca o se então pelo E. Eu levo, eu levarei, eu não levo. Pronto, negou a segunda. Gabarito, letra A. Professor, por que não é a D? A D ele manteve e não negou a segunda. Olha aí, ó. Ele trocou o conectivo, mas não negou. Eu levo a capa de chuva. Eu levo a capa de chuva. Entendeu? Por mais que o verbo esteja no futuro, mas não importa, o sentido é o mesmo. Né? Eu levarei, né? Não chove. Aí a negação daqui, ó. Ele negou a primeira, ó. Negou a primeira, porque aqui chove e mudou não chove. Trocou pelo E e negou a segunda, gente. Aqui ele fez a regra do ou, ó. Se fosse um ou aqui no lugar do E aqui, e fosse um E, até poderia pensar. Mas aqui, pessoal, é sim então. Sim então, só troca pelo E. Não tem outro conectivo para mexer com ele aqui. E a regra sempre vai ser a regra do mané. Gabarito, letra A. Alguma dúvida, gente? Gente, é só ir lá assistir. Ó, terminou aqui a aula aqui, pessoal? Vai lá assistir de novo as 4 aulas que é assim o lote. Vamos lá assistir a aula 1, aula 2, aula 3. Só vai dormir hoje depois que assistir as 4 aulas. Lembrando que estão proibidos de não vai para a igreja. O concurseiro não tem vida social. O concurseiro tem que estudar. Nada de ovo de Páscoa, nada de ir para a missa, de pegar aquela vassourinha com um jumentinho. Pelo amor de Deus, pessoal. Não façam isso. Vão estudar. E, pessoal, desculpa falar isso. O concurseiro não tem vida. Ele estuda para depois viver. Beleza? É sério, pessoal. Conselho de amigo. O dia que tu perde indo para a igreja, indo para uma festa, viajando no final de semana, tu tá perdendo conhecimento. Aí a prova chega e tu não passa. Tu vai se divertir, vai para Páscoa no outro ano, quando tu já for concursado. Aí tu vai lá para Israel, gastar o dia da prefeitura. Entendeu? Aí pro Vaticano. Mas agora não, pessoal. Agora é estudar. Final de semana, entendeu? Avisa seu marido, olha, não mexe comigo não, que eu vou estudar. Não me convida para nenhum lugar. É sério, pessoal. Tô falando sério. Porque se você não levar as coisas a sério, pessoal, eu não faço milagre. Eu mostro o caminho das pedras. Já já eu conto de novo a história do caminho das pedras. Deixa eu só encerrar aqui a gravação, pessoal. Vamos lá. Aqui tá o gabarito, pessoal. O gabarito, tá aqui o gabarito, certinho. Vamos lá, vou encerrar aqui a gravação. E, de novo, falando. Vão estudar. Viu, pessoal? Vou encerrar aqui a gravação. Beleza, gente? Boa noite. Fui. Professor,